Oi pessoal, eu sou a Juva Lauer do podcast Mamilos e eu vou trazer algumas dicas para quem quer começar um podcast. Cuidado com o conteúdo, encontrar a sua voz e entrar numa plataforma, numa network. A primeira coisa é se preocupar com a qualidade do áudio. Então ontem eu estava com uma série de produtores de conteúdo e tal, um dos maiores editores de podcasts do Brasil, e ele falou que tem clientes que mandam o conteúdo para ele e ele fala: que barulho é esse no fundo que eu não tô entendendo? Eu tava fritando um bife. Então assim, tem que se preocupar com a qualidade do áudio, porque é a experiência da pessoa, né? Então vamos lá. Eu não tô falando que precisa investir em equipamentos super caros, blá, 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 só ter cuidado com o áudio, né? Então tem gente que faz podcast comendo enquanto está fazendo a conversa. É legal o clima despojado, mas respeito pelo consumidor é sempre uma boa ideia. Buscar uma voz própria, isso é muito importante no podcast. Então tem muita gente que gosta muito de um podcast e vai fazer o seu podcast inspirado naquele podcast. Já tem muitos podcasts que são muito similares. Então, antes de começar o podcast, tem um período grande de planejamento. Quem você é, qual é a sua voz, sobre o que você vai falar, qual é o seu ângulo. Se você tiver isso muito claro, você consegue construir uma audiência que se identifica com isso. É importante também estar dentro de uma rede. É muita gente, um conteúdo muito diverso por aí. Como é que você vai se destacar nesse meio? Então, fazer parte de alguma network ajuda bastante, porque um podcast vai indicando o outro.